Colegas, professora, o nosso trabalho sobre o pensador Jean-Jacques Rousseau. Tá? Ele nasceu em 28 de junho de 1712, na cidade de Genebra, na Suíça. Ele foi um importante filósofo, teórico, político e escritor. Ele foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo. Ele também tinha uma personalidade, assim, muito difícil. Era um homem que tinha um gênio muito explosivo, tá? Ele tinha difícil integração social. Ele era uma pessoa, assim, ó, que ele não obedecia regras. Para ele obedecer às leis era um conflito para ele. Ele tinha também muitos problemas emocionais para lidar com o pai, problemas emocionais, familiares e sociais. Porque o que aconteceu, talvez fosse influência disso aí, que aconteceu com ele, porque ele perdeu a mãe dele. Quando ele nasceu, a mãe dele morreu no parto. Tá? Então, talvez seja esse um dos motivos que ele era uma pessoa que ele, difícil de conviver dentro de uma sociedade. Aí, quem criou ele, tá, foi o pai dele, que era um relojoeiro. Aos 10 anos, ele teve que afastar o pai para continuar assim, e continuar mantendo contato. Na adolescência, ele foi estudar numa escola muito rígida. Eu acho que por isso também que ele se tornou mais tarde um adulto que não gostava de obedecer leis, né, regras. Tá? Depois ele acabou conhecendo uma senhora muito rica, o qual ele se apaixonou. Porque primeiro ela foi cuidar dele, tá? E ele gostava muito da música e da filosofia, e essa pessoa foi uma protetora para ele, que auxiliou ele nos momentos que ele precisava, né? Até que ele estava numa situação muito, muito difícil, né? E isso em 1745, ele assumiu uma vida conjugal, tá? Com Thérèse Le Vasseur, que era empregada do hotel onde ele residia. Com ela ele teve 5 filhos. O único que eu acho de errado aí, na questão negativa dele, é que ele abandonou esses 5 filhos, né, no orfanato. Ele não chegou a criar esses filhos. Ele faleceu com 66 anos, tá? Dia 2 de julho de 78, no castelo de Ermenonville, onde ele estava hospedado. Só para completar também, assim, a respeito da carência afetiva dele, que ele teve 2 amantes durante toda a vida dele. Por curiosidade, ele chamava essas amantes ou de mamãe ou de tia, porque ele não teve essa presença materna na vida dele, como ele foi criado pelo pai até os 12 anos de idade. E ele teve que se afastar do pai, porque o pai se envolveu numa briga de rua com uma pessoa que era influente. E pelo pai dele se tratar de um relojoeiro, que na época não vinha ser nada, ele teve que mudar de cidade para ele não ser preso injustamente, porque antigamente, até por uma briga, tu acabava sendo preso. E teve uma ocasião também, como ele não gostava de obedecer leis, né, ele teve que fugir para o Rousseau, né, para não ser preso também, porque tinha o toque de recolher, até uma certa hora podia ficar na rua, não podia ficar mais, e ele não obedeceu. Aí ele teve que fugir para uma cidade perto para poder se esconder, para não ser preso também justamente. Tá, e em 1712 nasce em Genebra, né, como eu já tinha falado, o Jean-Jacques Rousseau. Tá? A mãe dele se chamava Suzanne Bernat, mãe do Rousseau. Ela morreu em 7 de julho. Em 1719, Daniel Defoe publica Robson Crusoe, uma das principais influências literárias de Rousseau. Em 1745, ele une-se
a essa senhora aí, com quem ele teve 5 filhos, o qual ele abandonou. Em 1749, escreve um discurso sobre as ciências e artes. Em 1755, ele publica o Discurso e Origem da Desigualdade e o Discurso sobre Economia e Política. Em 1762, ele publica o Contrato Social em abril e o Emílio ou da Educação em maio. Foi uma das principais obras dele, né? Em 1776, ele escreve Os Devaneios de um Caminhante Solitário, porque no final de toda a história, ele era um cara, como a personalidade dele era muito forte, um gênio muito explosivo, e os relacionamentos dele não eram duradouros. Declaração da Independência das Colônias Inglesas na América. Em 1778, Rousseau termina e escreve Os Devaneios. Morre em 2 de julho e é sepultado em Ermenonville e seus restos mortais foram transladados para o Panteão em Paris. Aqui tem os grandes princípios da filosofia rousseauiana, que é o estado da natureza, que ele acreditava que todo homem ele é bom. Quem corrompe o homem é a sociedade, é onde ele vive que é o que corrompe. Quando a gente lê, a gente não acredita muito no sentido, mas se a gente for pensar, todo mundo nasce bom, desde que a gente é criança, a gente sempre é bom. É as coisas que vão acontecendo na vida da gente que vão nos modificando, né? O amor e o ódio e o contrato social, que se refere à sociedade, que todos nós, como cidadãos, nós temos um certo compromisso com a sociedade. Aqui são as principais obras. O Discurso sobre as Ciências e as Artes, que foi publicado em 1749. Essa obra, ela relatava a experiência do homem com a natureza. Ele acreditava que quanto mais o homem estudava, mais o homem se entregava para alguma coisa como aqui na arte, ele acreditava mais na ciência do que seu próprio eu, ele ia perdendo a sua identidade. Aqui tem um discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que foi publicado em 1755. Rousseau defendeu a ideia de que o homem é bom, a sociedade é corrompe, referindo-se sempre que o homem deve procurar voltar à sua virtude primitiva, que é o que eu falei, que desde que a gente nasce a gente é bom, que a gente tem que sempre se lembrar de como a gente era, para a gente sempre agir. E o Contrato Social foi publicado em 1762, que apresentava as importâncias das questões de uma sociedade, que não podem ser deixadas de lado pelas pessoas que fazem parte da mesma, que são os nossos deveres e as nossas obrigações, né? Que antigamente tinha um que mandava e todo mundo seguia. Então a estratégia de raciocínio dele é que se tinha uma sociedade, todo mundo tinha que ter um compromisso com ela, que era dever de todos fazer-se cumprir essas leis, né? E aqui uma das obras que foi mais importante, que teve grande influência na educação, que foi Emílio ou da Educação, que foi publicado em 1762. Essa obra abordava temas políticos e filosóficos sobre a natureza do homem e a relação com os indivíduos dentro de uma sociedade, explicando como o indivíduo pode se conservar com a sua bondade natural, sempre voltado para a bondade de cada um, né? E a última delas foi Os Devaneios de um Caminhante Solitário, que foi publicado em 1778, no ano de sua morte. Essa obra, ela foi dos últimos 2 anos de vida dele, que quando ele descobriu que ele estava doente, ele pernambucou por várias cidades, caminhando durante 2 anos, que aí nessa obra ele conta as experiências dos 2 últimos anos de vida dele. Expõe fatos de sua saborosa vida e de maneira serena descreve a mesma, com o olhar de um homem que se sentia afastado de todos, que ele acreditava que para a gente aprender a gente tem que se afastar sempre da sociedade. Ele acreditava que para a educação acontecer teria que ser entre o mestre e o aluno, sem o resto da sociedade, que a gente teria que ser desligado da sociedade para aprender. E aqui a educação para Rousseau. Ele defendia a ideia que a educação está dividida em fases. A primeira delas é do 0 aos 5 anos, que era como uma fase animal com o aparecimento do primeiro sentido de si mesmo, que é quando nós nascemos até os 5 anos. A gente não tem aquele sentido pelo gosto, a gente só gosta de nós mesmos. Até os 5 anos eu não consigo definir amor por alguém, definir ódio por alguém, eu tenho só aquilo por mim mesmo, só o que eu sinto. Aos 12 anos,
O indivíduo torna-se consciente de si mesmo, é um momento da vida em que o racional desperta. Sendo um ser isolado, a criança não desfruta ainda da vida moral. Aí ela já consegue identificar outros e não só a si próprio como o entorno dela. E na fase seguinte à puberdade, o sexo é visto por Rousseau como o fator mais importante da vida do indivíduo. Ele acreditava que a partir de quando se iniciava a vida sexual, quando se inicia a vida sexual, aparecem inúmeras relações, a gente consegue fazer inúmeras relações com esse ato, né? E ele acreditava que esse era um dos mais importantes dos atos. Com o surgimento dos mais altos sentimentos, a vida moral evolui naturalmente. Se cada fase da vida tem sua existência própria, ele acreditava que cada fase tem um tempo certo. Então, que as crianças desde pequenas, elas não tinham que ser obrigadas a aprender. Para ele, a criança ia para a escola, mas a criança tinha que ser livre. Se ela quer aprender, ela aprende. Se ela quer deixar para amanhã, aquilo ela vai deixar para amanhã. E tudo é uma fase natural, não tem o tempo certo de acontecer. A contribuição de Rousseau para a educação infantil é inestimável. O método da natureza vale para todas as coisas. Ele lembrou às mães a importância da amamentação, que a partir da amamentação ele cria vínculos que são para toda a vida, né? Disse que não se deveria montar o espírito das crianças de acordo com o molde estabelecido. É isso que eu falei, que a criança não tem que ter um molde, ela, no seu tempo, ela vai se montar. Mostrou que a criança deveria fazer, sem a ajuda dos outros, aquilo que ela é capaz de fazer. No caso, não tem que alcançar uma coisa para a criança, tem que deixar que ela descubra o que ela precisa para ela aprender, sem estar sempre dando nas mãos das crianças, né? Que essa é uma das principais colaborações dele com a educação. Que hoje em dia os professores eles não agem mais como antigamente, dando tudo nas mãos da criança. Elas largam, por exemplo, um tema, como na pesquisa, lá, um tema e a criança ela tem que para fazer pensar, né? Para fazer pensar, não dar tudo pronto para a criança não ter que pensar, né? Pensar e construir seus próprios conceitos. Porque se eu der pronto, não vai ter resultado nenhum. Ele não vai adquirir nenhum conhecimento. Ela tem que buscar para ela adquirir esse conhecimento. Rousseau afirmou que a educação não vem de fora, é a expressão livre da criança no seu contato com a natureza. Ele foi crítico da escola de seu tempo, da rigidez. Ele acreditava que a escola não precisa ser rígida para a criança aprender. Rousseau defendia a ideia de que a educação é um processo que deve durar por toda a vida. Desde quando nós nascemos, nós sempre temos alguma coisa a aprender. E não é só com a escola que a gente vai aprender. É tudo que acontece na vida da gente gera um aprendizado, né? Ele criticava a ideia de que a educação deve ser rigorosa e punitiva. Contribuições de Rousseau para a educação nas escolas urbanas, rurais e urbanas. Bom, a gente acredita que as contribuições dele são inestimáveis, porque desde a amamentação, desse vínculo que se cria, isso que ele falou da rigidez, que hoje em dia não tem tanta rigidez. Eu não sei desde o início como eram as escolas rurais, mas eu acredito que desde que surgiram as escolas das zonas rurais, já não exista mais esse tipo de rigidez, essas punições que existiam antigamente nas escolas. O Rousseau, ele criticava severamente a igreja católica criticava muito, não só no sentido teórico, mas todo sentido amplo, porque ele foi colocado numa igreja a estudar numa... Só um pouquinho, o Fábio vai trocar com ele. Segue essa cadeira. O Rousseau, na maneira assim que ele pensar, os altos e baixos dele, os devaneios dele, ele contribuiu muito para na parte da educação, tá? Porque ele mudou certas maneiras da gente educar o aluno, tá? Com experiências inovadoras. Uma dessas de não estar tudo pronto para o aluno, antigamente era diferente a questão da educação, que o aluno chegava ali, copiava e acabou o assunto. Agora não, o aluno, ele vai, ele debate, ele faz experiência, tem a que nós levamos para a criança,
a criança a um determinado ponto para ela pensar se aquilo que o professor está dando, ela está conforme com aquilo ali, porque assim, tu apresenta o conteúdo, a minha turma surge ideias, várias ideias, às vezes eles te dão opiniões. É uma coisa nova que surgiu, que eu dei liberdade para eles fazerem isso aí. Para não aceitarem que eu chegar com o texto pronto e entregar e acabar o assunto e não ter opinião deles. Então, uma das contribuições muito boas foi essa, há uma mudança na parte da educação. E outra coisa também, que em todos os textos que nós lemos, que ele sempre considerou a ideia de que a criança ela tem que se considerar uma adulto miniatura. Ele não acreditava nisso, com essa própria construção, que geraria essa construção de conhecimentos, sem essa punição, com toda essa liberdade. E eu acredito também que essas fases que ele definiu, essas 3 fases, elas contribuíram muito para a divisão das séries, porque do 0 aos 5 anos é uma série, né? Seria um maternal. Depois, a partir dos 4 anos, entra o pré